Muito boa tarde, estamos começando mais uma Estação de Diversidade aqui pela 87,9. E mais um final de semana aqui reunidos nas ondas da Porto União FM. Eu sou o Cristian Felipe Godoy e você está ouvindo o Estação Diversidade. Aqui do meu lado direito, mais uma vez ele, no braço direito aqui do programa, o professor Edinho Slonsky, para mais esse programa que vai ser muito especial. Boa tarde, Edinho! Muito boa tarde aqui, tudo bem com você aqui, meu amigo? Estamos aí vivo com essa chuva maravilhosa que está caindo na nossa cidade, em Porto União da Vitória. Estou contente por causa disso. Então, que a vida continua, a gente vai ter que fazer esse programa mais saído, porque a gente precisa de informações sobre pessoa com deficiência dentro desse mundo nosso. Isso aí, então vamos que vamos começar mais um programa aí nesse clima de primavera, meio com carinha de inverno. Nós começamos mais um programa Estação Diversidade. Hoje é um programa muito especial porque nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Temos uma convidada também muito especial para falar sobre esse tema. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais no universo aí da fisioterapia, da questão de reabilitação, da questão de fortalecimento, da questão da reabilitação física, motora e neural da pessoa com deficiência, mas especificamente vamos falar de uma técnica dentro deste universo da reabilitação da pessoa com deficiência e de outras pessoas também sem deficiência, né? Que é a osteopatia. Então, para você que não conhece, nunca ouviu falar sobre essa técnica, nós vamos trazer aqui uma profissional na área com mais de 30 anos de experiência nessa área, que vai poder estar conversando com a gente, ensinando realmente para a gente todos os benefícios em volta desta técnica. E basicamente a osteopatia, resumindo bastante, ela é uma especialidade profissional da fisioterapeuta que se utiliza de técnicas manuais para tratar as mais variadas doenças ou dores dos pacientes, certo? Então, para a gente falar sobre isso, eu vou pedir para que o Edinho aí chame a nossa convidada nesta tarde do programa Estação Diversidade de hoje. Vai lá, Edinho. Tá certo, Cris, obrigado. Obrigado pela presença. A doutora Márcia, muito boa tarde, Márcia, tudo bem com vocês? Desculpa uma coisa, o incômodo, mas a gente precisa de informações. Boa tarde, agradeço muito o convite, Edinho, Christian, é um prazer estar aqui com vocês e espero trazer um pouquinho de informação na área, estou à disposição. Então, minha amiga, doutora Márcia, eu quero perguntar por que você entrou na fisioterapia, no mundo fisioterápico, e como é que aconteceu isso? Certo, por que eu entrei no mundo da fisioterapia? Então, a ideia inicial, quando eu era adolescente, era trabalhar com esporte, porque eu praticava várias atividades e vivia me machucando. Então, eu pensei que seria muito interessante ajudar pessoas que sofressem por traumas ou dores, né, naquela época. Aí, quando eu entrei, acabei entrando na fisioterapia, acabei me encantando pelo tratamento de crianças, quando eu fiz estágio no Pequeno Príncipe, conheci profissionais que atuavam nessa área e acabaram me inspirando, né? E desde então eu vim tendo uma jornada de formação na área de neuropediatria, com cursos na área de neurologia e pediatria.
E quando eu vim para cá, em Porto União, em 2015, eu decidi que eu ia fazer uma especialidade que não tinha aqui, que era a osteopatia. Então, cá estou. E Márcia, diz para mim, é interessante saber dessa um pouco do por trás da sua trajetória até a chegada dessa especialização nessa área. Inclusive, você fez estágio no Hospital Pequeno Príncipe, que é o mesmo hospital onde, a partir do diagnóstico da minha paralisia cerebral, foi aonde eu fiz tratamento lá até os meus 19 anos, na verdade. O, ele, o Hospital Pequeno Príncipe, ele atende ali as crianças, a especialidade é essa, mas eu fui até um pouco ali além da minha fase adulta, fazendo acompanhamento com muitos dos profissionais ali. Muitos estagiários passaram por mim também, e realmente o aprendizado que você tem ali, o cuidado da equipe é uma coisa que eu vivi durante um período muito grande da minha vida, mas também o preparo de cada um dos profissionais ali é uma coisa muito impressionante. Então, toda essa sua formação, toda essa sua preparação, eu tenho certeza que foi de grande valia e muito importante para você se tornar essa profissional com muita experiência, com muito tempo de carreira, e com certeza saber um pouco dessa sua trajetória também é bem interessante aqui para nós. A minha primeira pergunta, Márcia, para você seria justamente nessa questão do nosso tema principal da nossa conversa, a osteopatia. Qual é a especialidade dessa técnica? Qual é o fundamento dela? E também os principais benefícios que ela pode trazer para a pessoa nessa questão da reabilitação, seja ela a pessoa com deficiência ou não, quais são os benefícios para quem é paciente e usa dessa técnica da osteopatia. Certo. Então, a osteopatia no Brasil é uma especialidade específica da fisioterapia, precisa ter a faculdade de fisioterapia para depois cursar a osteopatia. Em Certo. outros países isso é diferente, né? Tem países da Europa, por exemplo, que você cursa a osteopatia. Ela foi criada nos Estados Unidos por um médico, eh, mais ou menos em 1850. Eu não vou saber exatamente te passar aqui a data, mas antes de 1900 ele iniciou os estudos na medicina. Ele não queria tratar os pacientes dele com remédios ou cirurgias e acabou estudando muito a fisiologia, o funcionamento do corpo humano e desenvolveu as leis naturais, né? E baseado em algumas leis, ele desenvolveu a osteopatia, que são quatro, basicamente. A unidade do corpo, que todo o nosso corpo tem uma integração, não tem como a gente pensar numa dor no pé sem pensar em todo o corpo. Os sistemas se comunicam, né? Então a gente tem correlações muito importantes, que às vezes uma dor no pé não é causada por um problema no pé, às vezes é um problema na coluna lombar ou na coluna sacra, enfim. E assim vale para qualquer problema que nós tenhamos. A segunda lei seria a lei da artéria, ou seja, hoje já é interpretado de uma forma um pouquinho mais ampla, é a necessidade dos fluidos corporais terem livre percurso, né? Então, se nós tivermos uma situação em que o sangue não possa passar adequadamente para um segmento corporal, aquele segmento pode sofrer, seja uma articulação, pode desenvolver artrose ou uma degeneração precoce, seja um músculo, ele pode atrofiar, seja um órgão, ele pode diminuir sua vitalidade, e que a estrutura governa a função. Se eu tenho uma estrutura corporal que está em prejuízo, que ela foi danificada, a função daquela região vai estar comprometida. E em alterações de estrutura não se vê resultados adequados. Por exemplo, se eu tenho amputação de uma perna, eu tenho uma alteração daquela estrutura, eu vou ter um comprometimento da função. A marcha daquele indivíduo vai estar comprometida. Se eu tenho uma lesão na medula, eu também posso, aquela lesão vai ser permanente, eu também vou ter uma alteração permanente da função.
Se eu tenho uma lesão cerebral, eu tenho uma lesão permanente, também vai comprometer a função. Mas o quanto vai comprometer vai depender muito de cada situação, né? É muito difícil a gente entender 100% de um quadro sem analisar especificamente cada caso. E a última lei seria a autocura, né? Todo o nosso corpo ele é feito para ter condições de cura. Seria o equilíbrio, a homeostase. O nosso corpo consegue combater vírus, ele consegue corrigir uma lesão de pele, ele consegue melhorar toda a situação para dar equilíbrio e função e saúde para o corpo, desde que a gente também ofereça condições para ele, desde que a gente faça bom uso do nosso corpo, né? Mas a osteopatia, ela não cura ninguém, ela favorece a autocura, se é que me entende. E os Interessante. benefícios são, os benefícios são esses objetivos alcançados, né? Se o indivíduo, por algum motivo, um trauma, caiu, vamos supor, Uhum. e machucou a coluna lombar, e ele começa a ter dores, é, a correção através de técnicas ou articulares ou musculares vai fazer com que esse indivíduo retome essa função, que ele tenha diminuição das suas dores e consiga realizar, o sentar, o andar, ou mesmo a parte intestinal possa voltar a funcionar, né? Então, basicamente, o benefício é favorecer a autocura. Esse seria o grande objetivo. Acho que eu entendi basicamente. Realmente é uma questão da. Muitas vezes a pessoa tem um problema crônico. Eu, por exemplo, vou me usar de exemplo aqui. Eu tenho um problema de uma dor crônica no joelho e uma dor também no quadril. São as duas dores principais as principais queixas que eu teria. Não existe uma cirurgia, uma coisa que vá fazer com que essa dor cesse. Mas a osteopatia, no caso, segundo a explicação da doutora, ela vem como uma, um alívio, trazer um conforto para o corpo e usar o próprio corpo através das técnicas para a recuperação, para a diminuição dessas dores, para a diminuição desse incômodo. Seria isso, né? Certo, aí a gente teria que entender o porquê da sua dor. Então, entender como que está a biomecânica do seu quadril, do seu Uhum. joelho, como que está a condição muscular, qual é o teu controle muscular, qual é a sua condição de força, qual é a condição biomecânica de quando você fica em pé e anda. Então, tudo tem que ser analisado para a gente ver se não tem uma disfunção articular, muscular, neural, que no caso, na paralisia cerebral, tem uma alteração central, né? Então, o controle do movimento já está prejudicado em vias do sistema nervoso central. Então, até quanto a gente pode minimizar essa tua queixa, precisa ser avaliado cada parte desse sistema, digamos assim. Sim. É uma gama de questões de análise para daí chegar ao ponto ali X, né, que vai tratar especificamente do problema. Entendi. É um grande quebra-cabeças, digamos assim, né? Tem que entender o contexto local e sistêmico. Certo. Edinho, tem alguma dúvida com relação a esse assunto? Pode fazer sua pergunta. Tenho mais uma pergunta. Mas o tratamento é individual, é cada um. Qual é o tratamento de dor? Não entendi o final, Edinho. É individual. O tratamento é individual. Se o Ah, o tratamento é tratamento individual. individual. Ah, sim, exato. Então, dor também é uma coisa que é muito individual, né? A percepção de dor, ela diz respeito a vários pontos. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma dor crônica, eu já tenho que entender que a percepção da dor já atinge centros superiores, ou seja, tem a ver inclusive com emoções. Então, o sistema límbico, ele está muito próximo aos centros que percebem a nossa dor corporal. Então, isso vai
cada indivíduo ele, vai interpretar um estímulo nocivo ou não como dor ou não. Então, nem sempre a pessoa que tem dor, que percebe a dor, ela tem um estímulo que está causando essa dor. Porque isso também vai depender de como essa pessoa fez as suas conexões neurais desde o seu nascimento. É bem complexo esse assunto. E a osteopatia, como foi a pergunta do Edinho, né, se é individual, sim, a gente precisa fazer uma avaliação muito personalizada. O tratamento que serve para um paciente nem sempre vai servir para um outro com a mesma queixa, porque vai depender das experiências que esse indivíduo já teve, dos traumas que esse indivíduo já teve, das cirurgias que ele já foi submetido, da história pregressa toda de doenças, enfim, são várias variáveis, digamos assim, para que a gente possa tentar conduzir a melhor estratégia de trabalho. Então, a osteopatia ela não tem uma técnica de tratamento, ela, o maior, eu acho que a maior oferta, não, o que mais a osteopatia pode oferecer é justamente esse entendimento da necessidade de cada indivíduo, de cada corpo e indivíduo, para resolver o problema que ele está nos trazendo. Então, são várias possibilidades, então, o número de variáveis é muito grande e a gente tem que ir eliminando várias possibilidades, se é uma questão neural, se é uma questão articular, se é uma questão mais sistêmica, que envolve vários sistemas, né? E se é uma questão mais respiratória, se é metabólica, se é emocional. Então, a osteopatia também tem essa visão biopsicossocial, porque muitas vezes a gente, com o envolvimento emocional ou psicológico, a gente também desenvolve patologias, né? Isso a gente sabe já há muitos anos, né? Que seria a somatização de muitas questões emocionais. E muitas vezes essa forma da gente entender o indivíduo faz com que a gente encaminhe esse paciente para outras abordagens e não especificamente um trabalho físico, um trabalho mais mecânico, mas sim para uma abordagem que envolva outros profissionais como nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, outras áreas para que contribuam para solucionar um problema que às vezes é muito mais complexo do que resolver mecanicamente. Espero ter sido clara num assunto tão complexo. É complexo assim até pela novidade, eu diria, mas realmente é interessante perceber como, assim como na fisioterapia em si, na osteopatia, pelo que eu entendo, muitas vezes, em alguns casos, a gente precisa desse trabalho em conjunto. Então, muitas vezes, precisa dessa indicação de outros profissionais para tratar de outros problemas, de outras questões, na verdade, mais específicas, que vão contribuir para o trabalho que já está sendo feito aí com essa técnica. Agora, Márcia, eu gostaria de saber se, dentro da sua especialidade já, também existe um público específico que você atende, que você fez uma especialidade maior, que você ou a osteopatia ela abrange todos os públicos e você atende um público específico. Tá. A osteopatia, ela tem possibilidade de atender pessoas de 0 a 100 anos ou mais. Eu tenho uma formação extra, além de osteopatia, eu já fiz cursos em osteopatia pediátrica, que a pediatria sempre foi a minha base dentro da fisioterapia, então eu procurei, além de fazer o curso de osteopatia, eu tive uma primeira formação em OsteoKids, que é uma formação em osteopatia pediátrica, e estou cursando outro método que se chama Excelência Clínica em Bebês, que também o professor é osteopata, e que está sendo, assim, muito engrandecedor, ele está sendo muito válido para mim,
E também tenho formação na área de palmilhas terapêuticas. Eu tive que fazer essa abordagem de palmilhas porque, como eu trabalhei sempre com pediatria, assim, com maior ênfase, quando eu vim para Porto União, União da Vitória, em 2016, eu comecei, na verdade, a atender com osteopatia em 2017. E eu tive muitas dúvidas até quanto um problema específico no pé poderia contribuir. Eu acabei buscando essa formação em palmilhas, que me ajuda muito, inclusive me ajuda a não indicar palmilhas em alguns casos. Isso é muito interessante, mas muitas vezes o paciente me procura fazer palmilha e com a osteopatia e esse entendimento da prescrição correta de palmilhas, eu consigo entender que aquele indivíduo realmente não precisa de palmilha, seja para aliviar a dor na sola do pé, seja para melhorar alguma função em joelho e quadril, a gente consegue resolver de outras formas. Mas a minha formação básica é em pediatria e aqui nas cidades gêmeas eu tenho feito atendimento de várias abordagens, desde enxaqueca, lombalgia, pessoas com deficiência, bebês, prematuros ou não, bebês com torcicolo, refluxo, cólicas, distúrbio de sono, refluxo em adultos, hérnia de disco, é uma gama assim enorme. Não quer dizer que a gente resolva tudo, mas a gente sempre tem algo a contribuir com o tratamento dessas pessoas. E eu estou Que muito feliz por interessante. isso, sabe? Ah, sim, eu tenho certeza. Acompanhar a evolução, evolução positiva de qualquer paciente é sempre deve ser uma experiência muito gratificante, né? Você acompanhar essa evolução e saber que faz realmente parte disso, só de você estar ali auxiliando, independente da, da razão e da questão do problema, como você mesmo falou, realmente conforme a gente vai conversando, a gente percebe o quanto é abrangente essa sua formação e realmente dá para atuar em várias áreas para várias finalidades diferentes, mas realmente deve ser uma experiência bem legal fazer essa melhora na vida das pessoas através dessa técnica. Edinho, tem alguma pergunta para nossa convidada? Fique à vontade. Então, quando você ama a profissão, é tudo com carinho. É É, verdade. né, a gente Quando tem sabe, amor, né, na profissão, quando você ama aquilo que você faz, realmente tudo se torna uma grande alegria. Tudo é uma conquista. Toda conquista é uma conquista a ser comemorada. Então, em qualquer área, eu acho que é assim, né, Ed? você, você, você tem uma marca legal. O que é a marca que a gente, eu faço fisioterapia? O que tem de novidade que aquela marca Não sei se eu entendi. O que que tem de novidade? E no final eu não entendi. daquela marca, A marca ou a Mais ou máquina? menos. Ed? Oi? na marca, a gente faz fisioterapia numa marca Na legal, né? marca, sim. Ah, sim. O Edinho quer saber Como? se tem alguma novidade na marca, é isso, Edinho? Ah, Com, quando os benefícios daquela marca que faz. o Edinho, acho que quer que eu fale um pouquinho da maca que a gente utiliza aqui no atendimento dele. É isso, Edinho? Isso, entendi. Exatamente. Então, a maca é uma maca de flexodistração, ou seja, ela tem alguns recursos de movimento que nos auxiliam com técnicas que normalmente seriam indicadas para dois terapeutas. Então, por exemplo, o movimento crânio-sacral, que a gente trabalha muitas vezes, por exemplo, tem
uma rigidez de movimento na coluna, para a gente favorecer a passagem de líquidos na medula, que seria dentro do canal vertebral, a gente pode utilizar esse recurso dessa maca, que ela se movimenta nas pernas, enquanto ela movimenta nas pernas e movimentando a posição do sacro, o terapeuta, no caso, eu tenho condições de trabalhar o crânio desse indivíduo ao mesmo tempo, favorecendo o movimento e tentando reduzir as tensões em todo o trajeto da coluna até o crânio. E existem outros recursos também que ela tem de drop, que facilita algumas técnicas locais, por exemplo, para idosos, a gente não pode realizar algumas técnicas muito em torção, que nós chamamos técnicas de thrust, quando se instala a coluna, né? Então, ela não tem muita indicação para quem está com hérnia ativa, ou para quem tem fragilidade óssea, uma osteopenia importante, ou quando você tem uma pessoa muito idosa, né, tem uma osteoporose importante, então a gente pode usar desse recurso de drop da maca, que ela desce rapidamente, e a gente faz uma técnica muito específica no nível que precisa ser tratado para tentar aliviar as dores daquele indivíduo. Então, é uma proteção a mais que a gente oferece para o paciente. E é bem bacana, é bem gostoso de ser paciente e utilizar essa maca. Né, Dinho? Fala você. Legal. Isso que eu ia falar, de aproveitar a tua presença aqui como paciente, como você já fez o uso, como é que é a experiência, né? Como é que você se sente e também nesse meio tempo que você já está fazendo esse tratamento, quais são as mudanças que você já conseguiu perceber? Essa ideia é muito boa. A gente tem um contato menor, menor da coluna, não sinto muita dor na coluna, eu tenho muita dor na minguita lombar, por causa da lesão cervical e lombar também, que eu tive há 4 anos atrás. E a gente tem esse tratamento melhorado as minhas condições de dor, de dor na lombar, porque a gente sente dor pra caramba. Mas então melhor porque e o meu equilíbrio melhorou muito, por causa eu ando de cadeira de roda, agora tô me equilibrando muito mais do que antes, por causa dessa técnica da marketing. A postura melhorou, o equilíbrio melhorou, Edinho? Que legal. Melhorou. E a dor também E a dor também. diminuiu. Se me permite complementar, Edinho, assim, esse trabalho que a gente fez com o Edinho, a queixa dele principalmente era dor lombar. Ele teve um prejuízo na lombar e na cervical por conta de uma grande mobilidade que ele tinha nessas regiões devido ao tipo de deficiência que ele tem. Porém, assim, esse trabalho que eu faço, ele seria muito melhor complementado com um trabalho neuromotor, né? Então, seriam disciplinas dentro da fisioterapia que se complementariam muito bem para que ele melhorasse. Então, por que ele melhorou o equilíbrio? A gente conseguiu oferecer um melhor alinhamento corporal para ele, porém, o trabalho de força, o trabalho de mudanças de postura, tudo isso deve ser trabalhado na fisiomotora, que não é o que a gente oferece aqui com a osteopatia, né, Edinho? Mas já só de retirar a dor, quanta coisa já pode ser favorecida, né? Ai, com certeza, mas a gente com dor é outra pessoa.
que fica muito chato, né? Sim, realmente, conviver com dores é sempre um problema, né? Então, se a gente É encontrar uma verdade. maneira que já evolua, que já diminua e faça a gente evoluir até a questão do dia a dia mesmo, que essas dores não sejam mais uma barreira, realmente é algo bastante positivo. Mas aproveitando essa fala do Edinho, eu acho que nós caímos num ponto bastante interessante agora, Márcio, que a gente pode, você pode explicar para a gente quais são as principais diferenças entre a fisioterapia convencional e a técnica da osteopatia, né? O que uma oferece, o que uma complementa a outra, quais são as principais diferenças de uma formação para outra, né? Quais os dois tratamentos aí? Puxa vida. Então, é algo assim que são universos completamente distintos, tá? Quando a gente faz a formação em fisioterapia, a gente estuda o sistema musculoesquelético, basicamente, e algumas coisas do sistema neuromotor, né? Aí, a partir do momento que você entra numa formação de osteopatia, você vai estudar todo o sistema respiratório, todo o sistema neurológico, sistema vascular, neuroendócrino, metabólico, eh, a parte de cada articulação se estuda por regiões, por exemplo, coluna lombar. Primeiro módulo é coluna lombar, que eu tive, né, a minha formação, coluna lombar. E aí a gente estuda os ossos, os nervos dessa região, os principais vasos, os principais músculos, as principais vísceras que se relacionam. Então, a gente vai estudando todos os sistemas em cada região. E até o fim do curso, você vê muita fisiologia, anatomia, fisiopatologia, e tenta entender de que forma você pode contribuir para melhorar o resultado em cada área do corpo. E assim, é um estudo constante, porque a gente não aprende realmente tudo, né, durante o curso. Eu fiz em 6 anos por causa da pandemia, que atrasou meio ano, mas assim, a gente tem que voltar a estudar, 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 porque a gente tem que entender todos os sistemas. A gente não estuda, por exemplo, só joelho, só pé, como, por exemplo, em algumas disciplinas médicas, né, que acabam o médico antigamente era mais integrativo, depois nós evoluímos a medicina para áreas específicas, que foram as especialidades, e agora a medicina também está voltando para uma medicina integrativa. Eu não sei se vocês têm oportunidade de visualizar de uma forma geral a medicina, né? E a osteopatia sempre teve esse caráter integrativo, como a homeopatia, como a acupuntura. Então, existem algumas outras áreas que abordam a nossa saúde que elas já têm essa característica global, né, de atendimento integral, holístico, sei lá como descrever, mas assim, a gente tem que estudar tudo. Então, o universo de estudo da osteopatia é muito maior do que da fisioterapia, mas nós somos fisioterapeutas de base. Se não fôssemos fisioterapeutas, eu não poderia ser osteopata. Então, eu tenho muito respeito à minha profissão inicial. Eu sempre gostei de ser fisioterapeuta, sempre acreditei que com a fisioterapia eu poderia ajudar pessoas, mas agora com a osteopatia eu vejo a coisa com mais clareza, digamos assim. Eu acho que eu consigo me posicionar melhor perante até onde eu realmente consigo ajudar e por que que eu estou ajudando, como que eu consegui ajudar, né? Então, entender o porquê dessa contribuição, coisa que durante só a fase que eu trabalhava com fisioterapia convencional, não tinha muito entendimento com relação a isso. E agora você saber o que você realmente está fazendo e o quanto você pode intervir naquele processo é fantástico. Claro que ainda a gente não sabe o mínimo, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada. E assim é. Eu acho interessante que para toda especialidade precisa-se de uma. É necessário uma base, né? Nesse caso, a sua base de estudo primeiro foi a fisioterapia.
E eu acho que realmente, percebendo agora até na sua fala e conforme a gente vai conversando aqui, é realmente bastante distinto, é uma área muito, muito abrangente, tem um raio de abrangência muito grande. E realmente surge aí algumas dúvidas, justamente por ser uma especialidade, de fazer muitas vezes essa comparação, mas cada área ela contribui até certo ponto, até uma certa linha de evolução para cada paciente. Então, para quem procura, acho que vai muito da procura. Muitas vezes, algum especialista, algum ortopedista pode indicar para aquela pessoa, não, essa pessoa ela precisa apenas do tratamento da fisioterapia. E essa outra pessoa ela precisa de algo a mais do que só da fisioterapia. Aí que entra talvez as especialidades, a osteopatia, para dar esse algo a mais que é necessário muitas vezes em alguns casos. Perfeito. A gente caminha junto, né? Então, eu tenho vários colegas fisioterapeutas que acabam me encaminhando pacientes porque observam de que é um pouquinho além do que eles estão fazendo e nem por isso o paciente deixa de terminar o tratamento lá. E muitas vezes eu, depois que atendo o paciente, eu preciso encaminhar para finalizar com a fisioterapia convencional. Então, não é nada que substitua. Nada é substituível, mas sempre um complemento, né? Um tratamento agrega o outro. Como tem a indicação adequada do Pilates, como tem a indicação da hidroterapia, como nós temos a indicação de RPG, e por assim vai por cada especialidade, né? Sim, claro. Todo mundo vai trabalhando junto aí dentro de um mesmo objetivo. Edinho, tem mais alguma pergunta que você queira fazer para nossa especialista aqui? Porque, porque, eu- porque alguns, alguns pacientes que têm dor, e a gente quando não consegue ir ao banheiro toda vez que é, numa, numa já, né, eu preciso ir no banheiro, mas não vou todo dia. Por que que eu não consigo fazer as, as necessidades todo dia? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou repetir para ver. Você diz assim, o que que interfere no funcionamento do intestino, principalmente no seu caso, é isso? Exatamente. Um exemplo, É, oi? eu estou dando um exemplo de mim. Certo. Então, vamos lá. Se a gente pensar em termos de intestinos, né? O que que faz o nosso intestino funcionar bem? A gente tem várias interferências, no funcionamento do intestino, porque o intestino recebe várias inervações, desde um par craniano lá, que sai lá no crânio, que seria o nervo vago, a nervos da região torácica, que inervam partes do intestino delgado, nervos da região tóraco-lombar, que inervam o resto do intestino, o intestino grosso, basicamente, e nervos da região sacra, que vão inervar o final do intestino, basicamente o reto ali, cólon sigmoide. A, o funcionamento ideal do intestino depende primeiro dessa inervação. Também temos um plexo entérico que acontece, existe no próprio intestino, próximo ao intestino, que muitas das funções são resolvidas aqui sem levar informação para a medula ou para o cérebro. E também nós temos outras questões pressóricas, que dependem do funcionamento dos músculos abdominais, dos músculos lombares,
do músculo diafragma e dos músculos do períneo. Então, se eu não tiver integridade de alguma dessas regiões, eu posso ter um comprometimento do funcionamento do intestino. Se eu sou uma pessoa que eu não fico em pé e não ando, muito provavelmente eu não tenho um bom uso da minha musculatura abdominal e lombar, que já ajudariam a movimentar o intestino e fazer com que todo o processo funcione adequadamente. Se eu tenho um problema na minha vértebra T12, eu caí e girei minha vértebra T12, a partir disso meu intestino começa a não funcionar tão bem. Pode ser por interferência de tensões na região que fazem com que os nervos específicos ali da tóraco-lombar, que chegam até o intestino, não estão com bom funcionamento. Então, pode ser por N motivos. Isso daí, como eu expliquei anteriormente, deve ser avaliado caso a caso, né? Então, quando a gente faz técnicas no intestino, a gente favorece o movimento do intestino e isso pode possibilitar a evacuação. Mas se o indivíduo não anda, por exemplo, Edinho, ele hoje não anda, ele não consegue ficar em pé e não tem um bom controle da musculatura abdominal e lombar. Isso já causa um prejuízo. Se ele tem uma lesão em vértebras do nível lombar, também pode dificultar o bom funcionamento do intestino. Deu para entender? Acho que foi muito bem entendido aí. Conseguiu tirar a dúvida com relação a isso, Edinho? Lógico, eu já sabia disso. Porque o ortopedia não é só exercício, né, no funcionamento motor, é também Isso. exercício em todo o corpo, em todo Sim. o, o movimento do corpo, o intestino, a bexiga, entende? E eu já sabia disso, mas eu perguntei porque para pessoas também gostam disso, que Não, estou descobrindo agora também com a explicação da especialista. Inclusive, estou aprendendo muito sobre essa técnica, que era uma técnica nova. O Edinho já havia comentado comigo, e eu até tinha visto algumas imagens do tratamento, principalmente na maca. Eu vi um vídeo que ele acabou publicando no canal do YouTube dele, e aí foi a partir desse vídeo que eu tive o primeiro contato com essa técnica, mas aprender realmente, entender e tirar as dúvidas com relação à especialidade, hoje eu estou fazendo isso. É hoje que eu estou aprendendo aqui. Legal. É bom. Inclusive, eu gostaria de. A gente já está se encaminhando para a última parte da nossa entrevista, Márcia, mas antes eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Eu lembro que durante a nossa conversa você comentou um pouco sobre isso, mas eu acho importante trazer também mais uma dúvida que eu tenho, que talvez algum telespectador, algum ouvinte nosso possa ter, isso com a questão das contraindicações. Existem as contraindicações para a pessoa que talvez se interesse em praticar aí a especialidade de osteopatia, seja um paciente, mas algumas vezes, em alguns casos, ela não pode praticar. Em qual caso são esses? Contraindicação, tudo tem, né? A gente sempre tem que entender como bem indicar. Isso é uma boa pergunta. Então, cada situação, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que está com febre, com um quadro agudo muito grave, uma dor muito intensa, ele não tem indicação de vir para um tratamento de osteopatia. Ele primeiro precisa procurar um atendimento clínico e identificar o que está causando, né? Seja uma situação que seja cardíaca iminente, que seja
de câncer, que seja um AVC, enfim, existem aquelas situações, né? Febre muito alta, sintomas agudos muito rápidos, né? Que é muito importantes, agudos muito importantes. Mas todo caso tem as suas bandeiras, que a gente chama de bandeiras. Tem a bandeira vermelha, que tem coisas que você não deve fazer, não deve nem examinar o paciente, ou você não deve agir naquela região do paciente. Por exemplo, um caso de hérnia de disco, você não vai fazer determinadas técnicas ali, mas você pode trabalhar à distância. Você pode trabalhar no crânio, você pode trabalhar na região torácica, se ele está com uma dor muito aguda lombar e já passou pelo atendimento médico prévio, né? Se o paciente teve uma queda e com isso uma dor muito aguda, muito intensa, também ele precisa atendimento clínico primeiro. Mas tem as bandeiras amarelas, aquele indivíduo que tem medo de ser tratado, paciente que tem um componente emocional muito importante. Então, tudo é identificado. Já aconteceu de eu receber uma paciente que eu dispensei do atendimento e disse, infelizmente, eu não posso te atender, que esse não é o caso para minha abordagem, então a gente faz o encaminhamento para o especialista adequado. Mas, a princípio, casos em que não haja nenhuma gravidade, né, que se suspeite de nenhum caso muito grave, tem indicação, a gente só vai ter mais cautela em atendimento. Por exemplo, um paciente, mesmo que tenha câncer já em tratamento, a gente pode abordar. Aí, um câncer ósseo, eu vou cuidar, eu não vou tratar a região onde está o câncer. Mas eu posso melhorar o fluxo de sangue para aquele indivíduo, eu posso melhorar a parte respiratória. Então, tudo vai depender da queixa desse paciente, tá? Pode ser que eu não possa fazer tudo no paciente que esteja com algum problema específico, mas a gente com certeza pode melhorar a condição e melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo a partir daquele momento, certo? Certo. Isso é bem importante de a gente destacar, até porque, como você mesma disse, para tudo existe contraindicações. Então, é realmente Sim. necessário que antes de qualquer coisa, antes de iniciar o tratamento, esse paciente ou essa paciente já tenha aí esse know-how de alguma outra questão que possa fazer com que, muitas vezes, não que o tratamento não vá acontecer, mas que a gente vai ter que tratar esse paciente ou essa paciente de uma forma mais cautelosa. Exato. Edinho, Elegendo, né? Elegendo técnicas. Aham. isso mesmo. Edinho, você tem mais uma última dúvida aí para nossa profissional? Gente, sem dúvida, cada dia que passa tem dúvida. Mas já sabe, você é a única profissional aqui na cidade que tem esse curso, onde tem mais profissionais aqui na nossa cidade. Temos outros profissionais já. Antes de mim já tinha uma profissional e tem mais uma colega que está finalizando o curso na mesma escola que eu estou fazendo. E tem mais uma em Irineópolis que está começando. Então, acho que a osteopatia agora veio para ficar nas Gêmeas do Iguaçu. Notícia boa. Que bom, uma técnica É, né? nova, uma especialidade nova. Quanto mais profissionais atuando na área, mais pessoas vão ter a possibilidade de ser atendidas, né? Isso é muito positivo. Perfeito. Exatamente. Aqui só mais uma coisa, eu vou pedir para os ouvintes se pudessem ver os vídeos que eu postei no meu canal. É muito interessante. Tem um vídeo que eu postei lá e quase 1.660 e pouco visualizações. Deu Isso, bastante porque, visualização, né? Aham. isso, porque eu acho que esse vídeo do Edinho tá lá no. Para quem quiser conferir, esse vídeo da maca que a gente conversou aqui,
É, Tem dois. tá lá no canal Aventuras do Edinho no YouTube. E você pode conferir, porque é interessante, justamente ter esse número alto das visualizações, acho que até pela curiosidade das pessoas, porque é algo diferente. É uma técnica diferente, é uma maneira diferente de tratamento, mas que a gente conversando aqui, a gente conheceu muita coisa, aprendeu sobre muita coisa, e teve aí também a contribuição do Edinho como seu paciente para trazer um pouco dessa resposta positiva, esse feedback positivo desse tratamento. Então, para quem quiser conferir e ver realmente... Eu tô com a cobaia. Isso! A gente foi a cobaia aí. Brincadeira. Mas realmente, para quem quiser ver, ficar curioso, pode ir lá no canal Aventuras do Edinho para conferir esse e outros vídeos também. Mas vai lá ver o vídeo da MAC, para quem não viu, é bem interessante para entender como é que funciona melhor aí na prática essa especialidade. Márcia, eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, por ter tirado todas as nossas dúvidas com relação a esse assunto, contribuir aí com muito da sua experiência, do seu conhecimento nessa área, e, claro, se fique à vontade aí para divulgar um pouco do seu trabalho, onde as pessoas podem encontrar você, e fazer as suas considerações finais aí aos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e por ter conversado aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, foi uma imensa alegria estar aqui, foi um prazer poder contribuir com um pouco de informação. Eu trabalho na Via Saúde, em Portunhão, no centro de Portunhão, pertinho do Colégio Santos Anjos, e estarei prestando atendimento até final de novembro, porque em dezembro eu estou de mudança para outra cidade, mas eu sei que esse legado, essas portas que eu abri aqui, todo o município vai poder usufruir ainda com as colegas que estão aqui, e me sinto muito feliz de ter cumprido com a minha missão. Infelizmente eu não posso ficar, mas as coisas às vezes tomam um curso na vida que a gente tem que seguir o fluxo, né? Eu agradeço demais a oportunidade, foi muito bom e fico à disposição para quem quiser me procurar no Instagram, tá lá como Via Saúde, em Portunhão, ou Márcia Certo? Roerig. Fico à Isso. disposição. A gente agradece e muito boa sorte aí na sua nova fase de vida, nessa mudança, que venham aí muitas outras conquistas e muitas outras coisas boas na sua vida. Muito obrigado também por deixar esse legado na nossa cidade e que esses novos profissionais que estão surgindo na área continuem esse trabalho que você já iniciou por aqui. Edinho, eu gostaria de agradecer também a nossa convidada. Logicamente, eu agradeço muito profundamente a nossa convidada, mas a minha amiga mais, porque a gente vai tendo, vai dar um tempo para outra cidade que vai ter melhores condições de tratamento de osteopatia. Mas é muito interessante. Eu agradeço muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo tudo que você tem pra mim. Obrigado, valeu. Até mais. Imagina, foi de coração. E eu Isso aí, agradeço de novo. Muito obrigada. muito obrigado. A gente recebeu aqui no nosso programa de hoje a Márcia Roeck e continuamos aqui com o programa Estação Diversidade na 87.